tu o sabes. Quando você olha essa situação de Ezequiel, e quando você para pensar, muitas vezes quando nós oramos para a ressurreição, para ressuscitar alguém que morreu, a pessoa está ali. Ela está morta naquele momento. O corpo dela ainda está ali. Você ora para que ela ressuscite, mas ela tem ainda músculo, ela tem ainda pele, ela ainda está ali, você vê o corpo físico dela. Mas quando Ezequiel estava nesse vale, só tinham ossos. E eles não eram um esqueleto, a palavra não fala, e tinha um esqueleto, diz que tinham ossos. Eram vários ossos, ossos misturados, todos misturados. Então não estava certinho, tudo ali pertinho, o rádio, da una, o fêmur, não, estava tudo embolado, todos os ossos embolados. E disse que eram muitos ossos. E eles estavam secos. Tem uma outra tradução que diz assim, eles estavam sequíssimos. Não tinha músculo, não tinha tendão, não tinha veia, não tinha artéria, não tinha nada, não tinha pele, eles estavam ali. E quando Deus perguntou, o Hudson, ele é uma benção, né? Eu pedi a ele colocou, ó, tá vendo? Assim, vários ossos espalhados. E aí ele perguntou a ele assim, esses ossos podem reviver? Qual era a primeira resposta? Não tem jeito mais não, Senhor. Acabou. Não tem jeito, como é que vai viver? Só tem osso. Como é que vai ter vida aí, porque só tem osso? Não tem pele, não tem tendão, ninguém sabe de quem é o osso, de quem será que é esse osso, como é que o fêmur pode estar lá do outro lado do vale, e de repente os ossos do crânio estão aqui desse lado, a costela está lá do outro lado, como é que vai fazer isso? Não é possível, é impossível, não tem jeito. Mas a resposta do profeta de Ezequiel, a resposta dele foi, Senhor, soberano, tu o sabes. Muitas vezes, quando nós estamos num vale de ossos sequíssimos, e esse vale de ossos sequíssimos pode ser uma situação na tua casa, pode ser um problema de enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser a falta de alimento, pode ser um problema na estrutura familiar, pode ser vários tipos de problemas, que cada um tem um problema. E quando vem esse confronto, será que Deus... não tem, nada pode ser feito. Eu quero te dizer que Deus, o soberano, pode. O Senhor sabe, só Ele pode. Porque pelo diagnóstico do médico da minha sobrinha, nada pode se fazer. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor é soberano. Ele junta osso de um lado do outro. Ele faz nascer tendões, como nós vamos ver nesse texto. Ele vai fazer maravilhas. O Senhor pode, o Senhor faz. E muitas vezes, por que nós não respondemos assim? Por que nós poderíamos responder de uma maneira diferente? Porque nós não conhecemos o Senhor. Então, naturalmente, sem possibilidade. Olhando naturalmente, é possível? Não. Mas eu não tenho que viver pelo que vejo. Nós acabamos de cantar. Quando eu estava cantando essa canção, eu estava lembrando nisso. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Os meus olhos não veem, mas o meu Deus pode. Os meus olhos não veem, mas o meu Deus faz. Os meus olhos não estão vendo, mas eu creio naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É nele que eu creio. E ele pode, e ele faz. Natural? Não. Mas no sobrenatural, é nesse Deus que eu creio. No Deus Todo-Poderoso, no Deus Soberano, no Jeová Jireh, naquele que provê. Naquele que traz vida onde não há vida. Aquele que faz juntar os ossos e que bota tendão, e que bota músculo, e que bota pele, e que sopra do seu espírito e traz a vida. É esse o Deus que eu creio. Ele pode. E eu quero que você saia daqui lembrando disso. Não é o que eu vejo, é em quem eu creio. Não é o que os meus olhos estão vendo, é em quem eu creio. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Amém? Então a gente muitas vezes, todos nós cantamos isso aqui. Não vivo pelo que vejo. Mas na primeira situação você esquece disso e você começa a andar em cima daquilo que você está vendo. Você não tem que andar no que você está vendo. Você tem que andar debaixo daquilo que você crê, naquilo que a palavra te diz. Amém? E aí eu tenho eu me fiz essa pergunta. Por que Ezequiel deu ao Senhor a resposta certa? Por que naquele momento ele respondeu ao Senhor de maneira certa?
Por que será que ele respondeu certamente ao Senhor? A resposta é, porque ele conhecia o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Não simplesmente de ouvir falar, não só de cantar, mas de viver com Ele todos os dias e ter experiência com Ele todos os dias. Ele respondeu certo, porque ele sabia quem Ele era. Ele respondeu corretamente, porque ele sabia quem era o Senhor. Quando você sabe, você responde com propriedade. Quando alguém te pergunta alguma coisa e você sabe, você responde. Por quê? Porque eu sei. Eu sei. Eu fui confrontado uma vez no meu trabalho por um moço, um senhor que chegou, e quando ele chegou com um receituário médico. Eu não sou médico, eu sou enfermeira, e a gente trabalha em equipe multiprofissional, e eu estava ali no meu setor, fazendo o meu trabalho, e ele chegou e me deu uma receita e falou, o médico mandou fazer isso. Eu falei para ele, tá, só que nós não fazemos isso. Mas o médico mandou. Eu falei, mas não faz. Aí eu fui, expliquei. Ele, não. Ele começou a discutir comigo. Eu parei com ele, expliquei tudo, falei tudo. Ele saiu dali entendendo o que eu tinha falado. E eu ainda falei para ele, preciso sair daqui com segurança. Peguei o receituário que o médico mandou e expliquei o que eu estava fazendo. Peguei o meu carimbo, carimbei e devolvi a ele. E ele não voltou. Sabe por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Quando você sabe a resposta, mesmo que tenham vários argumentos, esses argumentos vão cair, porque você sabe a resposta. Mas quando você não tem a resposta, vem os argumentos e você começa a tremer. Vem os argumentos e você começa a tremer, porque você não conhece, você não sabe. Mas quando você conhece o Senhor, quando você conhece o teu Deus, quando você sabe quem Ele é, pode se levantar todos os argumentos do inferno e eles vão cair, porque o Senhor é com você. Nós precisamos conhecer o Senhor. E uma grande dificuldade que a igreja tem, e quando eu falo igreja, não é só a igreja de Honório, a igreja no mundo, é que a igreja não conhece o Senhor. É muito mais fácil eu sentar aqui, ouvir a palavra e ir embora para minha casa, do que eu todo dia dobrar meu joelho, orar ao Senhor, buscar a palavra para a minha vida, buscar a direção, ler a palavra, buscar entender. É muito mais difícil. É muito mais fácil eu sentar e já receber tudo pronto. Mas nós não podemos viver assim. Nós temos que conhecer quem é o Senhor, saber quem Ele é, o que Ele faz, quem é o nosso Deus. Porque a palavra diz que nós temos que falar para as pessoas, explicar para as pessoas a razão da nossa fé. Por que às vezes tem muitas pessoas que começam e vão embora? Por que tem muitos desviados? Por que tem muitos desanimados? Porque muitos são enganados pelo inimigo, estão sendo enganados aí todos os dias. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Ouvem só, mas não conhecem o Deus da palavra. Não tem relacionamento, intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos disso. E hoje é o culto da família, as crianças estão todas aqui. É uma oportunidade excelente. Pai, mãe, tio, avó, você tem que mostrar, você tem que apresentar para a sua criança, para o seu filho, para o seu adolescente, o Deus dessa palavra. Você tem que ler a palavra com ele. Ele tem que ver você ajoelhado orando, ou em pé orando, ou de mão levantada orando dentro da tua casa. Ele tem que ver você dizimando e ofertando. Ele tem que ouvir você falando, hoje eu recebi meu salário, vou dar meu dízimo ao Senhor. Você tem que explicar a Ele, porque Ele precisa saber. Você não tem que esperar Ele ficar grande para ensinar, não. Porque você tem que ensinar agora. A palavra nos diz isso. E tem um texto que eu pedi para colocar, de Romanos 15:4, que diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação, proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. É a palavra que vai nos dar esperança. Quando nós cantamos aqui, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é assim. Domingo eu cheguei aqui muito abatida, muito abatida. A minha irmã tinha me ligado de manhã, e ela me ligou, e no meio da fala dela, ela começou a chorar. E eu fiquei muito abatida, porque ela está lá em Belo Horizonte, a gente está aqui, tem sido uma luta, por mais que ela também seja cristã, minha irmã e meu cunhado são pastores, a minha sobrinha é cristã, por mais que tudo isso a gente esteja orando, é um tempo difícil. E aí quando ela veio, eu cheguei aqui tão assim, mas abatida, desanimada, e o apóstolo começou a pregar. Começou a ministrar, e começou a ministrar. Teve uma hora que eu saí daqui, fui ali para trás, e meu coração estava chorando, porque eu estava muito aflita. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. E aí no meio da ministração eu lembrei
que quando a minha sobrinha, essa mesma sobrinha, teve um problema há 4 anos atrás, nós estávamos lá embaixo, na terça-feira, na nossa reunião de oração. E a minha mãe mandou um recado para mim assim: Kátia, o que significa? Ela não entendia muita coisa, Deus falou com ela alguma coisa, ela não sabia o que era. O que significa isso? Era sobre um exame. Aí eu fui, mandei uma explicação rápida para ela. Aí a minha sobrinha estava conseguindo, não conseguia comer. Ela comia e vomitava. Tudo que colocava na boca, água, qualquer coisa, ela vomitava. E aí a minha mãe virou para ela e falou assim: Carol, ora, impõe as mãos sobre o teu corpo e diz ao teu corpo que ele tem que obedecer à voz do Senhor que o formou e o criou. E a Carol começou a orar lá dentro do hospital, e ela parou de vomitar, e ela começou a comer. E quando eu estava aqui, isso veio à minha memória. Por quê? Porque o médico falou que ela ia ter que ficar dialisando, que ela não ia poder parar de dialisar, porque a creatinina dela estava muito alta, e só a diálise, só a diálise, só a diálise. Aí na mesma hora eu comecei a orar, rins volte a funcionar, creatinina volte à normalidade, comecei a orar. Quando a minha irmã me ligou de noite, falou assim: Kátia, os exames dela voltaram ao normal. Porque traz a tua memória, tem que trazer à tua memória aquilo que Deus já fez. E a palavra diz isso, para que tenhamos esperança. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Muitas vezes nós só lembramos da coisa ruim, nós só lembramos da desgraça, porque não deu certo, porque não deu certo, porque não deu certo, porque não deu certo. Mas e o que deu? E o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus tem feito na tua vida? Quantos e quantos milagres Deus tem realizado na tua vida? Você está aqui já é resultado de milagre. Você está aqui hoje é resposta de Deus. É um milagre nós estarmos aqui, mas muitas vezes nós esquecemos do milagre e só lembramos daquilo que não é bom. Isso não deu certo, isso não deu certo, isso não deu certo. Não, traz a tua memória no momento da luta, no momento do diagnóstico, no momento do vale de ossos secos, traz a tua memória: Senhor, tu pode, porque o Senhor já fez. Senhor, tu pode, porque eu vi. Senhor, tu pode, porque eu vivi. O Senhor é o Deus da provisão. Amém? E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando, falei, um outro texto que eu separei aqui, e eu fiquei pensando sobre essa provisão do Senhor e sobre esse conhecimento. Diz assim, Oséias 6,3: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Busque o Senhor. Dentro daquilo que você está vivendo hoje, busque o Senhor. É muito bom você chegar aqui e ter a resposta, mas busque o Senhor na tua casa. Senta com a tua esposa, senta com o seu filho, senta com os seus netos, reúne na sua casa e busque o Senhor como família. Senta junto como família e busca o Senhor. É muito bom você buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor. Quando eu falei para vocês aqui de Jeová Jirê, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Jeová Jirê foi através eu digo toda vez que eu vou ministrar que eu não vou falar da minha mãe, mas eu acabo falando, que eu acho que ela foi a primeira discipuladora da minha vida. Foi como eu ouvi minha mãe falando, como Jeová Jirê. Quando a gente estava passando por uma situação muito difícil, e a gente estava com uma situação difícil de alimentação. E aí ela estava começando a ler a Bíblia, logo assim que ela se converteu, ela lia a Bíblia muito, 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 muito. E aí a gente falando para ela, ela falou para a gente: Jeová Jirê é um dos nomes de Deus. Foi assim que ela ensinou a gente de manhã, 7 horas da manhã no culto doméstico. Jeová Jirê é um dos nomes de Deus. E isso quer dizer que Ele é o Deus que provê. Jeová Jirê é o Deus da provisão. E Ele vai prover na nossa vida. Ele é que vai fazer a provisão na nossa vida. E eu aprendi isso. Eu não sei muita coisa desses nomes diferentes, mas Jeová Jirê eu nunca esqueci. Porque eu sei que Jeová Jirê é o Deus da provisão. Ele sempre proveu. Ele vai prover. Ele vai continuar provendo eternamente. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando Deus diz é. Então Ele é o Deus da provisão. Entregue os teus cuidados ao Senhor, porque Ele é o Deus da provisão. Então nós precisamos conhecer. Conheça e Ele nos responderá. Naquele dia, pastora, mas Ele só me responde se eu for ao monte? Não, Ele me responde na minha casa, Ele me responde aqui, Ele me responde caminhando no meio da rua. Eu tive a oportunidade eu queria sair um pouco do ambiente que eu estava, para ir para um outro ambiente, sem influência nenhuma. Eu fui para aquele lugar, porque esse foi um desejo, mas Deus pode responder aqui agora. Deus pode responder na tua casa, no teu trabalho, no trânsito, aonde você estiver. Se você buscar, Deus vai falar, porque Deus fala.
Deus é vivo. Nós não podemos nunca esquecer isso. Deus é vivo. Muitas pessoas falam assim, uma vez uma colega falou, como é possível falar que Deus vai falar comigo, eu tão assim. As pessoas acreditam que fulano, beltrano e outros falam. Por que o nosso Deus, que é soberano e poderoso, não pode falar? Deus fala. Ele pode falar com você no teu coração, Ele pode falar com você em sonhos, Ele pode falar com você através da palavra, Ele pode falar através da ministração, ou Ele pode falar com você assim como eu estou falando. Porque Deus fala, Ele é vivo e Ele fala. Se você buscar, se você conhecer, Ele vai te responder. Eu acho interessante nesse texto que diz assim, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera, se você conhece o Senhor, Ele vai te responder se você o buscar. Todo dia não amanhece? Pode acontecer o que acontecer, mas vai amanhecer. Então Deus vai te responder. Creia nisso. O outro texto, eu peguei esse texto aqui, mais um outro texto falando conhecer. Guarda sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-os com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6 e 7. Olha a importância dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família conhecer o Senhor. Olha o que a palavra diz. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te dou. Isso tudo que você está recebendo, isso tudo que Deus tem te falado, tudo que Deus tem te ministrado, durante todo esse tempo de caminhar, guarda no teu coração. Mas não é só para ficar guardado, não. Ele diz assim, repita-os com frequência. É sempre. Frequência é algo que acontece sempre. Repita-os com frequência a seus filhos. Os nossos filhos têm que ser discipulados em casa, têm que ser ensinados em casa, quando eles chegam aqui, quando eles vão para a classe, quando eles estão no culto, até a gente, o que nós recebemos aqui vai complementar aquilo que a gente está recebendo em casa. Então você tem que ensinar os seus filhos, repetir para eles. Quando Deus fizer um milagre, quando algo sobrenatural acontecer, os seus filhos têm que ouvir o seu testemunho. Muitas vezes nós testemunhamos na igreja, nós testemunhamos no trabalho, nós testemunhamos para todo mundo, mas os nossos filhos em casa não ouvem o testemunho das maravilhas que Deus faz. Como eles vão crer se eu não conto para eles? Né? Eu tenho uma sobrinha, hoje ela está com 30 e poucos anos. Eu não sei a idade certa de ninguém, tá, gente? Perco a conta. E eu já falei isso aqui outras vezes. Uma vez ela queria iogurte, mas ela falava Danone. Vó, quero Danone. Minha mãe, não tem dinheiro, não. Ah, vó, eu quero Danone. Minha mãe, então vamos orar. Ela não queria Danone. Minha mãe não tinha dinheiro, botou ela para orar. Ela era assim, ó. Vem orar. E minha mãe tinha mania de orar de joelho. Dobra o joelho aqui e vem orar com a vovó. E elas oraram pelo Danone. Aí ela foi brincar. Minha mãe, ó, vamos aguardar. Quando chegou uma pessoa na minha casa para pagar um dinheiro que tinha que dar à minha mãe, a primeira coisa que ela fez, né? Ela mandou comprar o Danone dela e falou para ela aqui, Daniele, resposta da sua oração. As crianças têm que ver. Não adianta nada ela receber o dinheiro, fazer compra, comprar o iogurte, mas ela não chamar a atenção dela. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É resposta da tua oração. Nós temos que trazer a nossa casa, a nossa família, para os milagres de Deus. Às vezes você está aqui, só tem você na tua casa. Deus está fazendo maravilhas na tua vida. E você chega na tua casa e você não compartilha com eles. Você tem que ser testemunha viva do amor de Deus. Você tem que ter testemunha viva do que Deus faz. Em todo tempo você tem que falar com frequência. Deus proverá, Deus vai fazer, Deus é poderoso. Olha o que Deus fez, olha as portas se abrindo. Eles têm que olhar e saber, alguma coisa está acontecendo. Eles podem até achar que você, não, alguma coisa está acontecendo ali. Tem alguma coisa diferente, porque nós temos que falar. O outro texto, olha esse aqui. A gente fala muito desse, ó. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Essa parte de cima é muito forte. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ah, fulano estava tão bem na igreja e saiu. Fulano estava indo, caminhando tão bem e desviou. Não é o fato de estar aqui que te assegura permanecer no Senhor. O que te assegura permanecer no Senhor é conhecer o Senhor.
Porque se você conhece o Senhor, você pode até não estar aqui fisicamente, mas você nunca vai se afastar dele. Falo por experiência própria. Eu me converti com 18 anos. Quando eu fiz 19, eu estava com 19 anos e meio. Eu me mudei de perto da igreja que eu frequentava. E eu não tinha condições de ir. A gente teve um problema muito difícil. E eu fui morar longe. Eu nunca desviei. Eu ficava em casa, eu lia a Bíblia em casa, eu orava em casa, eu fazia tudo em casa. Depois de uns anos, com 21 anos, foi que eu vim para a igreja de Honório. Mas durante essa transição, esse mais de um ano que eu fiquei na minha casa, eu nunca desobedeci os princípios da palavra. Porque não é o fato de só estar aqui, é de conhecer o Senhor. Estar aqui não quer dizer que você conhece o Senhor. Mas você precisa estar aqui e estar buscando conhecer o Senhor na intimidade. Estar junto é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso poder estar com os irmãos, é maravilhoso ter comunhão, é maravilhoso estar aqui nesse lugar. Eu sou testemunha viva, eu estou aqui, já, às vezes eu perco até o tempo. Quanto tempo? Eu cheguei aqui, eu tinha 21, eu já estou com 50 e muitos. Não é nem mais 50 e poucos, já é 50 e muitos. E eu estou aqui, é maravilhoso estar aqui. Eu passei a minha juventude toda aqui. Estou passando a minha fase adulta, e em nome de Jesus espero passar a terceira idade também aqui. Eu falo isso para minhas alunas do curso de cuidador, que eu estou pré-terceira idade. Falei, sou pré-idosa, eu falo isso para elas. E eu espero passar aqui. Mas, por quê? Estou aqui por quê? Porque a igreja de Honório é um clube e eu gosto de estar aqui? Não, porque eu conheço o Senhor. E eu sei o lugar que eu tenho que estar. Independente do que aconteça lá fora, independente das pessoas que andam ao meu redor, eu estou aqui porque eu tenho uma palavra do Senhor, porque eu conheço o Senhor e por isso que eu estou aqui. Você precisa conhecer o Senhor, porque o povo está sendo destruído, porque não conhece. Quantos e quantos e quantos falam, mas na hora que você vai ver, está vazio, porque não conhece. Tem o meu cunhado que costuma falar que tem pessoas que parecem balão japonês, que começa a subir, não, fulano está ótimo. Mas o que acontece com o balão japonês? Ele não tem bucha, ele tem um pedacinho só de parafina. Daqui a pouquinho a parafina acaba, ele cai. Deus não quer que você seja um balão japonês. Deus quer que você seja uma pessoa, que você fique e permaneça até que Cristo venha buscar a sua igreja. Deus quer que nós permaneçamos, e você só permanece no Senhor se você tiver base na palavra, se você conhecer o Senhor. Amém? Próximo texto, que eu me empolgo, falo. Escolham minha instrução em vez de prata e o conhecimento em vez de ouro puro. Provérbios 8:10. Olha como o conhecer o Senhor. Escolham minha instrução em vez de prata e o conhecimento em vez de ouro puro. Conhecer o Senhor é mais valioso do que qualquer fortuna, do que qualquer dinheiro. Estar com o Senhor é melhor do que qualquer coisa. É muito bom você falar assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas e a primeira parte? Sei passar frio, sei passar calor, sei passar fome, sei falar abundância, sei passar, O texto fala isso, que ele compara as duas coisas, que ele sabia tanto ter muito como ter pouco. Ele sabia ter frio e já passar por frio e por calor. E ele foi citando tudo, e ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você não conhece aquele que te fortalece, você pode estar na abundância e você vai se afastar do Senhor. Porque a gente não se afasta do Senhor só na luta, não. A gente se afasta do Senhor na abundância. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas pedem para a gente orar para que Deus abra a porta de trabalho, para que Deus abra a porta na faculdade, para que Deus leve ele para uma viagem, que ele quer para uma empresa. Ora. Quando ele consegue, ele vai e não volta mais. Porque ele não conhece o Senhor. Quando você conhece o Senhor, você pode estar na abundância, mas você pode estar passando necessidade, você permanece firme, porque você conhece o Senhor. Não é verdade? Eu lembro que quando eu fui para a faculdade, uma das coisas que eu mais pedi, na época que eu fui para a faculdade, eu era professora da classe de crianças, eu era do Ministério Infantil aqui da igreja. E a líder do ministério era a Sueli Aranha. E a gente tinha que estar nas reuniões, não podia faltar. E eu não podia, porque minha faculdade era horário integral, e eu estudava a semana toda, e no sábado eu trabalhava o dia inteiro. Eu só conseguia vir na igreja no domingo, era o que eu conseguia fazer. Eu virei para ela e falei assim, Sueli, não me tira da escala.
não me tira da escala, deixa eu na escala. Eu pode deixar que eu vou preparar a aula, que eu sempre preparei, pode deixar que eu vou preparar a aula, pode, sabe por quê? Porque eu estar preparando a aula, eu estar buscando, porque eu tinha que dar aula para as crianças, me fazia, mesmo que eu tivesse com alguma coisa lá, tivesse me puxando, eu tinha uma responsabilidade, um compromisso aqui com as crianças, então eu sabia que eu tinha que orar para dar aula para as crianças, eu tinha que ler a Bíblia para dar aula para as crianças, eu tinha que preparar o material da aula das crianças, então isso era o meu elo, e graças a Deus, eu passei pelos meus 4 anos de faculdade, passei pelos meus 2 anos de residência e tenho passado esse tempo todinho firme no Senhor. Não porque quantas e quantas pessoas entraram para a faculdade comigo e saíram dos caminhos do Senhor. Porque o mundo na faculdade é totalmente diferente do que você vive na sua casa. Sentar numa sala de aula de uma universidade e escutar aquilo que aquele professor que pega o microfone fala lá na frente, se você não tiver base nisso aqui, você não fica. Porque você é questionado em tudo e por tudo. Começam a colocar em prova tudo. Mas quando você sabe em quem você tem crido, quando você conhece a palavra, você permanece firme. Quantas e quantas pessoas você não esperava e... fulano, por quê? Porque não é fácil, não. Não é fácil. Você que é jovem, que está na faculdade, você que está pensando em entrar, você que tem filho, neto na faculdade, ora por eles, porque é uma luta muito grande. A luta não é só para tirar nota, a luta não é só para pegar o diploma, a luta não é só para apresentar a monografia, a luta é diária. Porque os teus colegas do lado e o teu professor na frente, lançando coisa com base. Isso tem base científica, mas eu tenho a base na palavra. Você precisa ter base na palavra, para que quando toda a base científica se levantar, você jogar por terra em nome de Jesus. Mas quando você não tem base na palavra, qualquer coisa que o povo joga na tua cabeça, tu vai aceitando como verdade. Não é? Você vai aceitando como verdade. A minha irmã, ela fez normal aqui no Acioli. E um primeiro embate que ela teve na escola foi com o professor sobre dízimo. E olha que ela, minha irmã, quem já conhece ela fala da coisa, mas ela é mais fechada, assim, às vezes, do que eu. E quando o homem começou a falar, ela nem pensou se ele ia reprovar ela, não. Ela levantou e foi. Por quê? Porque ela tinha base na palavra. Mas se você não tem base na palavra, você aceita aquilo como verdade, vai embora e acabou. Precisamos conhecer ao Senhor. Próximo, por favor. Pode passar. Esse é o último? Não, tem mais um. Guardem sempre... Não, já acabou. Esse é o último, né? Acho que esse é... não, esse aí. É esse aí. Esse daqui eu quero falar especificamente para as avós. Né? Eu sei que tem muitas avós aqui, eu sei que às vezes os netos não estão aqui. Porque às vezes os seus filhos não estão aqui. Mas eu peguei esse texto e eu gosto muito dele, de Provérbios 17:6, diz assim: os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Muitas vezes nós temos achado que acabou, que filho criado, minha obrigação acabou. Mas nós temos visto, eu vejo isso tanto no meu trabalho, e eu tenho visto muito isso agora, trabalhando aqui no curso com os cuidadores, que muitos idosos têm se tornado, novamente, a família tem voltado para dentro das casas, e os pais, os avós, têm assumido novamente uma responsabilidade. Vocês, os filhos, são os teus orgulhos, os netos são a tua coroa de honra. Ensina os seus netos o caminho do Senhor. Né? Eu louvo a Deus pela vida da Neuza, que ela está sempre acompanhada, ela nunca está sozinha. Ela está sempre com os netos dela aqui. Ensina, compartilha, fala. Porque os netos gostam de estar com os avós. Os netos gostam de estar em casa. Ontem eu estava assistindo um programa lá na televisão. Eu estava na sala e estava assistindo um programa. E a menina foi entrevistada, ela mostrando como era a casa dela. Aí daqui um pouco o rapaz que estava fazendo a entrevista abriu um notebook e fez ela conversar por vídeo com as duas avós. E as avós perguntaram a ela: você fez o pãozinho de queijo como eu te ensinei? Você arrumou a mesa como eu te ensinei? Foi a avó que ensinou. Vó,
avô, ensina os seus netos o caminho do Senhor. Não perca a oportunidade. Quando ele for na tua casa comer aquele bolinho gostoso, tomar um chocolate, passar o tempo com você, fala da palavra para ele. Compartilha da palavra com ele. Divide da palavra com ele. Os seus filhos são o seu orgulho, mas os seus netos são a tua coroa. Eles são a coroa. Então você usa o teu tempo para compartilhar e para instruir, para falar da maravilha do Senhor, daquilo que o Senhor faz, de quem o Senhor é. Pais, não perca a oportunidade. Nessa semana, quando eu estava lá no monte, eu achei muito interessante, que eu subi, aí sentei lá em cima, e fiquei um tempo assim, parada, ouvindo. Depois eu levantei e comecei a orar. E quando já estava quase na hora que eu tinha que voltar para o trabalho, que eu ia descer, aí eu fiquei reparando nas coisas. E subiu uma mulher, jovem, ela devia ter uns 30 e poucos anos, com 3 crianças. Eles deviam ter em torno de 5 a 10 anos. Ela subiu o monte, ela não ficou lá embaixo, não. Eu não fui para um monte muito alto, eu estava nesse monte de Irajá, então ele é bem organizado e fácil de subir. E ela subiu com as 3 crianças. Quando ela chegou lá, ela pegou uma canga, estendeu, os 3 sentaram. Ela foi, tirou a Bíblia da bolsa, estendeu uma outra coisa, dobrou o joelho e começou a orar. Eles ficaram sentados brincando enquanto ela estava orando. O filho não foi impedimento para ela buscar o Senhor. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é para trazer alegria, e não para trazer tristeza nem peso. Tem gente que quer ter filho, quando tem filho, larga o Senhor. Porque não tem tempo de ler, porque não tem tempo de orar, porque não tem tempo de não sei o quê, não sei o quê. Não, filho é bênção. Filho é bênção, é herança do Senhor. E aí eu achei muito interessante. Eu achei tão interessante que Deus, meus olhos foi direto nela. E os 3 ficaram, 3, um menino, uma menina e 2 meninos. Ficaram sentadinhos, ela forrou assim, dobrou o joelho, encostou numa pedra e começou a orar. Nós temos que ensinar a essa geração quem é o Senhor. Nós temos que ensinar a essa geração o caminho do Senhor, as verdades da palavra, porque TikTok, Instagram, Facebook, em televisão, filme, está ensinando tudo aquilo que vai contra o princípio da palavra. Eu tenho que, dentro da minha casa, ensinar os princípios da palavra. Eu tenho que trazer conhecimento da palavra para dentro da minha casa, para o coração dos meus filhos. Eu tenho que mostrar que o herói dele não é o Superman, não é o Thor, mas é Jesus que morreu e ressuscitou. Sou eu que tenho que mostrar. Eu levo para ver Thor, não sou contra não, tá, gente? Porque eu vou mesmo, eu assisto tudo, assisto Thor, já assisti Thor, Capitão América, tudo, eu não ligo não, assisto. Mas você não pode deixar com que essas coisas tomem o lugar que é do Senhor no coração do seu filho. Você não pode permitir que esses sejam heróis dele. O nosso herói é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, que nos deu vida e abundante. É Ele o único que é digno, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser exaltado, Ele é o Senhor. E a gente dá tudo, da roupa do Homem-Aranha, da máscara do Homem-Aranha, capa do Batman, do Super-Homem, e não sei o quê, e você apresenta o super-herói verdadeiro para ele, que é Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que andou sobre o mar, aquele que fez multiplicar o pão, aquele que fez com que o vinho multiplicasse, aquele que ressuscitou mortos, que abriu a vista dos cegos. Esse herói tem que ser apresentado na nossa casa. Para quê? Para quando o Senhor me perguntar, quando o Senhor te perguntar, quando o Senhor perguntar ao seu filho, né? Porque ele pode perguntar ao seu filho, esses ossos podem reviver? E o seu filho vai dizer para ele assim, Senhor, soberano, tu o sabes, porque ele conhece o Senhor. Ele conhece o Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu sei que tem algumas famílias, crianças aqui juntas. Eu queria agora que nós orássemos como família. Se você é jovem, se você está aqui, não tem ninguém da sua casa, da sua família, não fique triste não. Você tem a família do Senhor aqui. Eu nunca tive esse problema. Ultimamente a minha família não está aqui, está em outro lugar, congregando em outro lugar. Mas você tem a família do Senhor aqui. Mas se você está aqui, se a sua mãe, se o seu filho, se o seu pai, se o seu neto, se a sua avó, eu queria que as famílias agora aproveitassem para orar junto. Nós vamos orar junto agora, como família.
As famílias precisam, seus filhos têm que ser abençoados por você, pai, por você, mãe, por você, avó. Nós vamos orar como família. E você vai orar para que Deus te dê sabedoria. Deus vai orar para que Deus te dê graça, para que você ensine os seus filhos quem é o verdadeiro herói. Não para de comprar o brinquedinho dele, não. Mas não seja só o brinquedinho que ele receba, mas que ele receba a palavra viva, que o Deus de milagre está aqui. Não faça grupos muito grandes, não, para que todos possam orar. Os adolescentes estão se juntando ali com a Patrícia, que tem sido a família dela. Eu tenho visto toda semana, todo dia eu chego aqui para dar aula, tem uma novidade. Façam grupos menores, para que vocês possam orar, para que vocês tenham tempo de orar. Ora um pelos outros, orem mesmo. Eu queria que você começasse a orar agora. Esposo, ora pela sua esposa. Irmão, olha, escolhe alguém, ora pela sua família, ora pelo seu filho. Fala para ele, abençoa a vida dele. Ora pelo milagre do Senhor na vida dele essa semana. Tire um tempo como família para orar. Pode começar a orar. Ele escolhe um. Quem vai orar? Eu vou orar. Filho, se você quiser, ora pela sua família. Vamos orar como família. Como família nós temos que orar. Nós precisamos conhecer o Senhor como família. Orar pelos milagres na nossa família. Orar pelos milagres na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Oh, Senhor, nós oramos nessa hora, Senhor. Eu oro pela minha família, Senhor. Eu oro pela minha família que está ali do outro lado, Senhor, em Honório Gugel. Oro, Senhor, pela minha família, Senhor, que está lá em Belo Horizonte, Senhor, nessa hora. Eu oro, Senhor, pela minha sobrinha, Senhor, que é minha família, Deus. Eu creio que Tu está fazendo sobrenatural na vida da Ana Carolina. Eu creio. Eu oro, Senhor, pela vida do Zé, que é minha família em Cristo, que está naquele CTI. E eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que eu tenho orado. Eu oro, Senhor, pelo Brasil, aonde está a minha família em Cristo. E eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o soberano. Tudo pode, o Senhor tudo pode. Seja, Senhor, soberano em cada casa, em cada família. Deus de amor, esteja abençoando cada família. Os filhos, Senhor, que não estão